atualmente, essa é minha mesa onde eu trabalho. E sim, ela parece chata. Então, para consertar isso, eu vou construir um ecossistema de lago totalmente funcional bem do lado dela. E vou enchê-lo com as espécies mais legais, começando com plantas. E, eventualmente, camarões, caracóis, peixes e muito mais. Eu não apenas vou documentar o processo de construção, mas também o estilo de vida diário de cada criatura que vive nele. E como sobrevivem. E para entender como tudo começou, vamos voltar pro dia 1, onde eu desembalei um aquário de 21 galões. Eu queria montar ele na minha mesa de trabalho, mas, levando em conta que ela é de vidro, ela pode quebrar por conta do peso. E todo o ecossistema ia cair no chão com os peixes espalhados para todo lado. E nós não queremos isso. Então, em vez disso, eu vou colocar uma cômoda antiga no canto. Eu sei que parece feio, mas fica comigo. Essa toalha de mesa vai disfarçar um pouco, para que eu possa colocar o tanque em cima. Agora, para adicionar um pouco de vida dentro desse lago, precisamos primeiro de um lago. Então eu saí e comprei os materiais que eu ia precisar. E comecei misturando o substrato. O substrato que eu tô usando é uma mistura de areia marrom e areia branca, que são otimizadas para ajudar as plantas a crescerem. E o mais importante, elas são bem legais. Mas antes de adicionar as plantas, eu decorei um pouco com umas pedras e madeira. Agora temos que adicionar água, e como eu precisava que fosse uma água muito limpa para os peixes, a água da torneira não ia resolver isso. Em vez disso, eu vou encher com esse filtro de água de osmose reversa, de onde eu tiro minha própria água potável. Ok, por que esse negócio é tão lento? Eu acho que levou literalmente 1 hora, mas eventualmente eu consegui o suficiente para encher o aquário. Brincadeira, eu ainda precisava de uns 17 galões de água. E como eu sou preguiçoso, eu apenas coloquei o dispensador de água direto no tanque, bem assim. Eu também tive que adicionar um suplemento mineral na água, porque o filtro de osmose reversa que eu usei removia isso. Em breve eu vou começar a introduzir vida nesse ecossistema. Mas antes eu tenho que completar a casa deles, adicionando algumas plantas. Então eu fui lá fora e escolhi as plantas mais bonitas que eu pude encontrar. Brincadeira, essas não são plantas aquáticas e elas iam apenas morrer ali dentro. Na verdade, o que eu fiz foi encomendar 9 espécies diferentes de plantas aquáticas, direto pra cá. Eu tentei usar minhas pinças especiais de plantio, mas não deu muito certo. Então eu usei minhas mãos, o que funcionou bem melhor. O kit que eu comprei também veio com esses bulbos de lótus tigre. Eu até pensei que fui enganado, porque isso não é uma planta, mas no fim era uma semente que iria crescer em uma planta em 30 dias. No entanto, enquanto eu colocava as plantas, eu levantei sujeira, e isso começou a deixar a água do aquário bem escura. Quando eu acabei, eu quase não conseguia ver nada. Então eu tentei colocar uma solução para clarear, que geralmente resolve esse tipo de problema. E também instalei um filtro. Mas depois de esperar 2 dias, a água mal foi limpa direito. E agora parecia só com chá. Pera, será que eu gosto de chá também? Ok, não é não. Enfim, eu fiz algumas pesquisas para descobrir por que a água estava assim. E o Google disse que a madeira que eu usei estava soltando produtos químicos chamados taninos dentro da água, o que poluiu a água totalmente. Então, eu removi tudo e adicionei um pouco de Purigen dentro do filtro, o que deve remover os taninos. Enquanto o filtro limpava a água, eu peguei a madeira e comecei a fervê-la. Parece que o calor remove esses taninos. Eu não sei muito bem como funciona, mas eu não vou questionar o Google. Mas deu pra ver que deu certo, porque depois da primeira fervida, a água tava dessa cor aí. Tá, agora, isso aqui deve ter gosto de chá. Não. Então eu fervi mais algumas vezes. No dia seguinte, a água estava cristalina mais uma vez, e eu adicionei a última e a mais legal das plantas, lentilha d'água. Pra ser sincera, ela nem veio com o kit de plantas que eu comprei, mas eu assisti a esse vídeo em que um cara tinha algo parecido, e eu fiquei querendo muito. E no fim, realmente valeu a pena, porque ficou muito legal, não só de cima, mas também de baixo. O único problema é que ele bloqueia a entrada de luz no aquário, então eu acrescentei uma luz adequada, que ajudou a iluminar o lugar um pouco melhor. Eu podia adicionar os animais agora, mas é provável que se eu fizesse isso, eles iriam morrer. Isso porque antes de adicionar vida, você tem que ciclar a água. Você basicamente coloca algumas bactérias saudáveis dentro da água, e essas bactérias vão decompor os produtos químicos tóxicos. Mas esse não é um canal de ciência, então, se você quiser saber mais, vai assistir o Bill Nye ou algo assim. Depois de uma semana, o meu teste de água disse que eu já podia adicionar os animais. Eu comecei colocando alguns invertebrados, que são animais sem espinhos, como camarões e caracóis, que vão limpar as algas dentro do aquário. Primeiro eu comprei 3 camarões amarelos, e eles eram muito, mas muito pequenos. É sério, eu não esperava que eles fossem ser praticamente microscópicos. Mas eu tirei as lentilhas do caminho na parte superior e adicionei eles. Os camarões rapidamente começaram a explorar o seu novo lar, e eu esperei que eles fizessem algo útil, tipo limpar algumas algas ou sei lá. Mas eles só ficaram na preguiça, parados, sem fazer nada. Eu pesquisei o porquê, e parece que esses carinhas passam quase o dia todo apenas se limpando, esfregando suas patinhas em seu corpo.
Meu Deus, uma das patinhas dele acabou de cair. O quê? Brincadeirinho, é só um pedaço de sujeira que ele acabou de limpar de si mesmo. Esse é o motivo deles estarem sempre se limpando. Mas como eles são preguiçosos, eu também vou adicionar algumas lesmas dentro do tanque. Embora, pra ser justo, esses carinhas não são muito melhores. Caracóis são conhecidos como os animais mais lentos do mundo, que andam a 0,0006 milhas por hora. Então, se uma lesma errar o caminho, como esse carinha aqui, então ela vai gastar literalmente 20 minutos subindo o galho sem motivo algum. Mas elas são melhores quanto à limpeza do tanque, então eu não vou ficar reclamando. Enfim, vamos ao que interessa agora. Peixes. Para a primeira espécie, eu escolhi os peixes mais legais que eu encontrei. Alguns tetras verdes e amarelos. O Google diz que esses peixes vieram da floresta amazônica, mas pra ser sincero, eu não acredito muito nisso aí não, porque se fosse, eles seriam devorados facilmente por um crocodilo ou sei lá. Mas enfim, eu fiz a escolha certa pegando esses carinhas, porque assim que eu coloquei eles, rapidamente deu pra ver o belo contraste de cores que eles deram ao lugar. Esses tetras são peixes de cardume, ou seja, eles ficam juntos pra afastar as ameaças da natureza. Mas a melhor parte desses peixinhos é que durante a noite, quando não tem nenhuma luz, eles têm a habilidade de brilhar no escuro. Isso é muito legal, porque quando eu for dormir e olhar para a esquerda, eu vou poder ver alguns peixinhos que brilham no escuro super legais. Olha só. Mas como os tetras passam a maior parte do tempo em áreas intermediárias e superiores do aquário, eu vou colocar outro peixe aí que fica mais no fundo do aquário. Então eu comprei algumas botias ioiô. Botias também são peixes de cardume, então eu comprei umas 3 e coloquei lá dentro. Elas rapidamente foram até o substrato, pois gostam de ficar no fundo, e começaram a explorar o seu lar. E elas são melhores em limpar o lago do que os invertebrados, apenas varrendo todo o ecossistema e comendo todas as algas que encontravam no caminho. Mas tem 2 coisas boas sobre essas botias. Uma, elas têm ioiô no nome, e eu adoro ioiôs. E 2, o padrão preto e branco delas fazem elas parecerem uma zebra. E eu também gosto de zebras. Agora, a única coisa que falta no ecossistema é alimento para esses peixes. Eu podia só alimentá-los com essas bolinhas, mas é bom variar um pouco as fontes de alimento. Então hoje eu vou alimentá-los com minhocas nutritivas. Agora, eu não vou nem encostar nessas coisas que são apenas nojentas. Eu finalmente encontrei um uso para minha pinça. Assim que eu as joguei lá dentro, os tetras se aproximaram e começaram a devorar. Mas de vez em quando os tetras deixavam cair uma ou outra no chão, e assim que elas chegavam no fundo, as botias também fizeram um banquete. Suas bocas são tão pequenas que elas têm que arrancar pequenas mordidas dos vermes para conseguir comer direito. Toda a vida nesse ecossistema de lago, inclusive as plantas, camarões, os caracóis, tetras neon e as botias, agora podem viver juntos em meu ecossistema de lago, bem do lado da minha mesa de trabalho. Aliás, esse é um dos meus primeiros vídeos. Então, se você gostou, se inscreva no canal, porque eu ainda tenho muitos vídeos como esse. É só clicar nesse vídeo aqui na tela para assistir a um outro. Obrigado por assistir.